Ô, meu querido, boa noite, seja bem-vindo, Brandão. Não posso lhe chamar de Brandão Júnior, porque você é Brandãozinho, com toda a Tudo dimensão que bem, você Luiz? carrega. Como vai, meu Tudo amigo? bem, Tudo meu querido, jóia? seja bem-vindo, viu? Prazer estar aqui batendo esse papo com você, rapaz. Maior satisfação. Como é que estão as coisas pelas terras das Alagoas, Maceió? Me conte aí como estão as novidades. Aqui a gente sempre bate um papo com a chamada família Braselina, da qual você também é pertencente há tanto tempo e batalha por tantas coisas juntos, né, meu querido? De quantos anos? Verdade, Seja bem-vindo e verdade, vamos bater esse papo dessa área tão difícil que estamos todos nós atravessando, não é? verdade, verdade. A expectativa aqui é muito grande, né? A partir de segunda-feira, agora dia 20 de julho, foi liberado a abertura de bares e restaurantes com a limitação de horário até as 20 horas. Perdão, até a meia-noite, até a 0 hora. Então, assim, a gente tá liberado o funcionamento do setor durante o almoço, durante o período da noite, até a meia-noite, né? E uma das restrições que foi colocada foi que os estabelecimentos tivessem com 50% da sua ocupação normal, mantendo a distância regulamentar, aquela distância da cartilha da Brasel, que é a distância de 2 metros entre as mesas e de 1 metro entre uma cadeira e outra. Que maravilha. Como é que ficou? Que você também tem uma operação ligada a isso, Bruno, que é uma das grandes discussões que tem sempre pairado em todos os ambientes, são basicamente dois. Um você já tocou, que é a questão dos horários de funcionamento, que a gente está vendo o exemplo de São Paulo desastroso, né? E Isso. essa questão dos buffets, do self-service, como é que está isso aí? A gente conseguiu, né, apresentar ao governo um protocolo que o governo julgou seguro da abertura dos bufês, porque nós tivemos assim a parceria junto com Vigilância Sanitária, nós tivemos conversando também com o Conselho de Nutrição e nós apresentamos quais seriam as medidas que os bufês teriam que tomar para poder reabrir com segurança, né, com protocolos de segurança distintos do que era antigamente. Ou seja, começamos a dar mais atenção à colocação do protetor salivar sobre toda a rampa do buffet. Ou seja, hoje nenhum buffet pode funcionar sem o protetor salivar. Além do protetor salivar também, tem duas opções para o cliente poder fazer seu prato. Uma das opções é o restaurante colocar um funcionário, um colaborador servindo o prato do cliente, quando esse restaurante fisicamente pode ter um funcionário, digamos assim, por trás da rampa, e como se tem algumas padarias, alguns supermercados Uhum. também, que ele pode colocar um funcionário ali acompanhando, digamos assim, a caminhada do cliente ao longo da rampa e colocando o prato do cliente, as coisas que ele deseja na Deu uma quantidade que ele travadinha aqui quer. para mim, né? Você está me ouvindo bem agora, Luiz? Agora voltou, obrigado. Eu tô legal. Então, assim, tem um funcionário podendo servir, né? Ou a outra opção seria o cliente, a gente chama de calçar luvas ou vestir luvas descartáveis, onde a pessoa vai estar colocando essa luva descartável, que a finalidade dessa luva descartável é manter as mãos estéreis para que ele possa pegar nos talheres de serviço, que são aqueles talheres que estão nas travessas do buffet, e ele possa colocar a própria comida no prato, sem estar deixando nenhum risco de contaminação naquele talher de serviço, face ele estar usando, no caso, a luva descartável, né? Uma outra A gente exigência chama de também, procedimento único, né, Brandãozinho? isso nunca existiu, né? Além disso, ao longo do buffet tem todo um aviso do distanciamento seguro. As pessoas têm que manter 1 metro a 1,5 metros de distância uma da outra. Um colaborador fiscalizando isso ao redor do buffet para que os clientes não se amontoem, não façam aquela coisa de muita gente muito próxima. E, além disso, também é uma exigência aqui do nosso governo do estado, do protocolo para bares e restaurantes reabrir, é que ninguém dentro dos restaurantes pode estar sem usar a máscara, né? Então, assim, o uso da máscara é obrigatório
durante toda a permanência que está dentro do restaurante, exceto quando o cliente se senta na mesa, e aí, ao estar sentado na mesa, que ele vai fazer a refeição dele, vai tomar a bebida dele, aí claro que ele tem que tirar a máscara para fazer uso, para poder se alimentar, né? Mas se ele fosse levantar para ir pagar a conta no caixa, no caso de buffet, ele é obrigado a colocar a máscara para se levantar para ir pagar. Se ele decidir se levantar para, mais uma vez, colocar a sobremesa ou repetir o prato, ele vai ter que colocar a máscara para se levantar e voltar a andar no restaurante e fazer alguma coisa a mais dentro do restaurante. Me diga uma coisa, Brunãozinho, e nessa oferta do self-service, como você tem essas duas opções, nas operações que estão fazendo, tem sido disponibilizado simultaneamente os dois serviços ou tem sido pelo mercado utilizado apenas um deles? Como é que está isso na prática efetiva? Na prática, eu acredito que 30% a 40% dos restaurantes retomaram. O governo permitiu que a partir de segunda-feira já podia retomar, mas muitos colegas estão tendo dificuldade de fazer as adequações, porque um protetor salivar você precisa contratar uma empresa especializada para colocar o suporte de vidro ou de acrílico. Se for um vidro, a gente aconselha que seja um vidro temperado, porque se porventura esse vidro vier a quebrar, não vai ter nenhum acidente com os clientes. A gente aconselha que não se coloque um vidro normal, porque se esse vidro porventura quebrar com um prato, com um talher, alguma coisa, isso aí pode causar um acidente muito grande. Quem não quiser fazer esse investimento de início, pode colocar um acrílico, tendo o risco apenas desse acrílico manchar ou esse acrílico arranhar a partir do momento que esse acrílico faz com que o cliente veja o alimento. Então, se esse acrílico estiver sujo, estiver embaçado, estiver com gordura, vai fazer com que a imagem do alimento não fique bacana. Então, o empresário vai ter que fazer uma conta, que é que ele acha mais interessante, entendeu? Se é ele fazer um investimento maior no vidro ou ele colocar um acrílico. Pode falar, Luiz. Não entendi. Agora, quando o restaurante em operação, ele está disponibilizando os dois modelos de serviço ou ele está optando por um? Na verdade, a pessoa tem que se adequar à necessidade do cliente dele. Por exemplo, eu ouvi falar, não tive a oportunidade ainda de visitar, que um restaurante self-service que tem aqui numa rede de supermercado, ele colocou um funcionário para atender. Só que se você imaginar bem, se você tem um grande fluxo de clientes, você não pode colocar um funcionário só. Porque um funcionário vai pegar aquele cliente, vai andar o buffet todo, vai passar pela salada, vai colocar os acompanhamentos, depois vai colocar as proteínas, o cliente pede para colocar um pouco mais, esqueceu um prato lá no começo que ele queria, uma opção que ele queria do buffet, tem que voltar na opção. Então você imagina que isso é para um cliente. Se você tiver uma fila com 10 pessoas, você teria que ter quantos colaboradores para estar servindo cada pessoa dessa? Então, assim, é uma logística um tanto complicada e ela deixa de ser o sistema chamado de self-service. Porque, na verdade, o cliente não está se servindo, né? O cliente está sendo servido por alguém, né? Então, assim, mas é uma opção que tem colegas que estão adotando isso. Aqui em Alagoas teve colegas que já disseram que vão colocar essa opção e não querem botar a luva no cliente. Então, assim, fica... Como o estado de Alagoas acatou a sugestão da Abrazel em Alagoas, essa sugestão foi feita, digamos assim, a 6 mãos, né? Foi a Abrazel, o Estado e a Prefeitura, né? Todos os entes aí participaram dessa construção dessas cartilhas. Está tendo a opção aí do empresário fazer da melhor forma possível. E o cliente, como é que está reagindo? Como é que ele está enxergando esse novo horizonte, essa nova oferta? Luiz, o que eu fiquei impressionado é que os clientes, eles têm o prazer de chamar o operador, o dono do restaurante, e dar os parabéns pela iniciativa, né? Porque, assim, uma frase que até eu usei num artigo que a gente fez aí para a Abrazel, para a revista Bares e Restaurantes, foi que o novo normal, o bonito nesse novo normal é estar mais seguro.
Então, assim, quando o cliente percebe que o dono do restaurante colocou aquela distância, o distanciamento social melhor, está preocupado que as pessoas não fiquem todo mundo colado um no outro, é coisas que a gente vê no cotidiano. Você passa num ponto de ônibus, está todo mundo, não sei se você usa o termo aí, apinhado, mas todo Apinhado. mundo apinhado, amontoado, né? Então, assim, quando o pessoal percebe que o dono do restaurante está preocupado em manter as pessoas com distanciamento social, a fila de ir para o caixa para pagar no caixa, a gente coloca a sinalização também. Quando ele vê aquela coisa da luva, que parece uma coisa cirúrgica, né? Você vai pegar num talher, você vai pegar o seu prato, você não consegue pegar o prato. Primeiro, você não pega o prato para fazer a sua refeição. Você é convidado a botar a luva. Se você disser, eu não boto a luva, você não tem prato para fazer a comida. Então, cara, pô, que cuidado que esse empresário está tendo para respeitar essa pandemia, para respeitar esse, digamos assim, esse inimigo invisível, né, que é esse vírus, que não tem como a pessoa estar arriscando e fazer o que quiser. A pessoa tem que fazer o que for mais seguro, no caso, né? Então, assim, eu percebo os clientes assim bem satisfeitos com o que eles estão vendo, sabe? Esse é um sentimento que eu tô tendo. Eu faço parte de um grupo aqui da prefeitura. Nós estamos recebendo elogios, estamos recebendo bastante elogio da vigilância sanitária, da polícia militar, que está fazendo uma fiscalização em conjunto. A Abrazel aqui em Alagoas, ela fez a Blitz do Bem, que é né, a gente está visitando os restaurantes que já abriram e verificando se os colegas fizeram tudo certinho, tudo direito, para que a gente vá orientando, dando dica, porque, na verdade, nós, do setor de alimentação fora do lar, nós já estamos acostumados a trabalhar com diversos protocolos de segurança, né? Sempre fomos orientados por nutricionista, pelo programa do Alimento Seguro, manual de boas práticas. É uma parceria de longas datas que temos com o Sebrae, com o Senac, Senai, né? Então, todos esses entes aí dos S's, eles vêm colaborando e eu acho assim que onde se tem uma entidade forte, onde tem um associativismo pujante, os empresários eles ficam mais bem formados, bem mais informados, e aí, assim, faz com que a gastronomia cresça nesses estados, né? Que é o que a gente tem visto aí, é o exemplo dos estados que se destacam no Brasil em gastronomia. A gente percebe que por trás tem uma organização, tem um associativismo aí que faz elevar o nível do empreendedorismo no setor da alimentação fora do lar. É verdade, isso é notório, inclusive em Alagoas, né, nos últimos anos, o quanto isso deu realmente uma levantada muito expressiva nessa questão toda, e isso mostra essa questão do envolvimento setorial, né, Brasil? A gente que milita nessa área associativista, o entendimento dessa força do coletivo, ela é muito importante, né? Nessas horas a gente vai percebendo o seu valor, né? Verdade, meu amigo, verdade. Nessa hora, assim, a gente vê o depoimento do empresário que está desesperado, que está só. Tem empresários que você tem 3 funcionários, 3 colaboradores, mas tem empresário que tem 150 colaboradores. E todos eles numa hora dessa, eles querem ouvir uma palavra de um colega, ouvir um colega mais experiente. Por exemplo, eu estou fazendo 20 anos de setor esse ano, né? Mas, assim, no nosso Abrazel, a gente tem... Com essa cara não é possível. É isso, amigo. Mas a gente tem na Abrazel, no corpo de diretores, colegas com 30 anos, 34 anos de setor, né? Que estão dando a palavra dele de contribuição, os exemplos dele, abrindo assim, seu coração para falar de suas ansiedades, seus medos também. Isso acaba, de uma certa forma, confortando a todos, né? Ao longo desses meses aí da pandemia, nós tivemos dezenas de reuniões com o prefeito da cidade, com o governador, foi mais de meia dúzia de reuniões com o nosso governador. Então, assim, o setor realmente é muito bem representado, né? E, assim, a gente consegue, através dessa boa representação, ser ouvido. Fomos recebidos para o secretário de saúde para discutir, dialogar, para poder dizer qual é a cartilha da Abrazel, o que é que a Abrazel está pregando, o que é que ela está pedindo para os donos de bares e restaurantes fazerem para poder a gente confiar em abrir o setor. Então, assim, realmente é muito importante, Luiz Henrique. Você, que desde que cheguei na Abrazel já está lá há muitos anos, está também aí batalhando pela sua Bahia, né? E pelo Brasil, de uma forma em geral. A gente sabe como é importante o nosso associativismo, né, amigo?
Agora que eu tirei a barba branca, fiquei parecendo mais jovem. Eu estava com a minha barba toda de Papai Noel, né? Nessa sua chegada lá, me lembro como se fosse hoje, né? No Conselho de Administração Nacional, atuante. Você é uma figura queridíssima. Me diga outra coisa, a Creuza perguntou aqui, quando a gente estava falando do buffet, da sinalização, não, se é feita a higienização das mãos antes de se servir na questão do buffet. Isso é também um protocolo? Na verdade, nós temos um protocolo que primeiro a gente sugere ao cliente que ele faça a higienização com água e sabão, né? Água e sabonete. Mas se o cliente não quiser ir até uma pia, ir num toalete fazer a higienização, antes de calçar as luvas, tem lá um álcool em gel pedindo que ele faça a higienização. Porque se porventura ele tirar a luva, ou na hora que for colocar a luva tiver com as mãos contaminadas, a luva dele poderia ser contaminada. Então, assim, a gente tem a preocupação de, antes de colocar a luva, a funcionária que entrega a luva para ele, ele não pega na luva, porque se você deixar lá um monte de luva e o cara for escolher as luvas, vai contaminar todas elas. Então, o empresário tem que ter esse cuidado de deixar uma pessoa ali pedindo para que o cliente faça a higienização das mãos, entrega as luvas para ele, depois que ele calça as luvas, é que ela entrega o prato para poder ele se servir no buffet. Né? É esse aí. Aproveitando sua experiência que vocês já estão vivendo aí, nós estamos no momento aqui em Salvador e boa parte da Bahia, na iminência dessa retomada da reabertura efetiva. Hoje nós estamos trabalhando com delivery, takeaway, o balcão, aquela circunstância, e os indicativos mostram que a gente dentro em breve vai estar aí retomando isso. E você trouxe, quando nós começamos a falar da questão dos buffets, você trouxe essa situação de que alguns ainda não conseguiram estar adequados aos protocolos e coisa. Então, quais são os indicativos, que sugestões você pode nos dar no sentido dessa situação, desses momentos prévios, dessa preparação para que a gente possa efetivamente estar fazendo a retomada de uma maneira segura, responsável e produtiva? Bom, Luiz, a primeira coisa que eu acredito é você tem que fazer uma sinalização muito forte dentro da empresa, né? Fazendo a sinalização indicando o distanciamento que é necessário, você colocar adesivos ao redor do buffet, explicando que a pessoa tem que fazer silêncio enquanto está se servindo, tem gente que fica batendo papo, conversando. Então, assim, a gente colocou placas de sinalização pedindo que as pessoas fizessem silêncio. A orientação também, que não pode andar sem máscara dentro do ambiente, né? A orientação e a disponibilização de álcool em gel para poder a pessoa se sentir mais segura e aonde ela quiser ela colocar isso. Distanciamento na fila do caixa, distanciamento na fila de chegada. Tem hora que chega muitas pessoas e ficam tudo amontoadas ali, então a gente coloca sinalização até na chegada para que as pessoas guardem distância. A mesma coisa também chegando no buffet, um certo distanciamento. Além disso, eu acho que uma coisa muito importante é ter reunião de conscientização quase que diariamente com a equipe de trabalho. A gente tem que lembrar que, além da colaboração do nosso cliente externo, né, a gente precisa ter o nosso cliente interno muito consciente disso. Então, assim, se o nosso colaborador não tiver consciente, ele não vai poder abordar um cliente e explicar para o cliente que o senhor precisa colocar a máscara, o senhor não pode se levantar sem a sua máscara, né? Ele não vai ter todos os cuidados, ele não vai se preocupar de quando for colocar os talheres dentro do saco, ele está de máscara. Porque se ele não pôr a máscara dele, né, e o protetor facial, porque para depois ele pegar os talheres higienizados e colocar dentro de um saquinho para entregar ao cliente, ele vai estar contaminando todos os talheres ali antes do cliente se servir. Não pode ter guardanapo em cima da mesa, não pode ter sal, não pode ter pimenta, não pode ter palito, não pode ter nada em cima da mesa. A cada cliente que sentar numa mesa para se servir, né, para poder almoçar ou jantar, ao esse cliente se levantar, é preciso que o colaborador, o garçom daquela área, ele tenha álcool 70 para ele poder fazer uma higienização daquela mesa antes que outro cliente se sente. Então tem que ter uma orientação, tem que ser muito bem articulado isso, para que ao levantar um cliente de uma mesa, aquele garçom daquela área tem que partir para aquela mesa e higienizar ela para deixar ela limpa. Então, assim, as sinalizações são outras coisas.
é um outro fator que é muito importante. Porque, como eu falei, o cliente precisa se sentir seguro. Para onde ele olhar na empresa, ele tem que ver que você colocou uma observação. Se você puder colocar uma observação falando da segurança enquanto ele está lavando a mão no banheiro, coloque. Se você tiver como colocar um cartaz no caixa, quando ele está na fila do caixa, coloque, porque ele vai ver aquele cartaz enquanto ele está ali em pé, naquela espera forçada que é para fazer o pagamento. Se você, perto da sua porta de entrada, tiver como colocar um cartaz avisando, com todos os cuidados que você está pedindo a ele, é importante colocar. Eu acho que nesse momento nunca é demais. Para você ter uma ideia, uma pessoa veio dizer para mim, ó, a luva cirúrgica, ela não inibe a transmissão do vírus. Mas eu conversando com uma pessoa da área de saúde, ela estava comentando o seguinte, que a pessoa com a luva cirúrgica, a pessoa não tem coragem de botar a luva dentro do olho. Porque você não pega uma luva de plástico e passa dentro do seu olho, você passa o seu dedo no olho. Então, o fato de você dar uma luva cirúrgica para o funcionário, você está evitando que em algum momento que ele está com algum cisco no olho, alguma coisa, que ele vá lá e passe a mão dentro do olho. Porque se ele pegar a mão dele suja, sem estar esterilizada, e colocar no olho, o olho é uma porta de entrada do vírus. Então, assim, até luva cirúrgica a gente também está colocando nos colaboradores. Não foi uma exigência do governo do estado, mas foi uma forma da gente até, assim, de ter esse zelo pelo nosso colaborador para que ele não adoeça, né? Uma outra dica também muito importante, Luiz, foi também fazer um sistema de rodízio das máscaras. Não sei se você já ouviu falar nisso. Já. A gente está fazendo máscaras em 2 cores, porque a máscara ela tem uma vida útil em torno de 4 horas. Na verdade, são 3 horas... Luiz, tá ouvindo? Estou ouvindo, 3 horas. 3 horas e 40. Mas como 3 horas e 40 é muito quebrado, a nutricionista da gente aqui aceitou que até em 4 horas poderia ser. Então, assim, a cada 4 horas, tá todo mundo, digamos, de máscara branca. Quando passa esse tempo aí de 4 horas, o supervisor da empresa vai lá e pede à pessoa para que o colaborador substitua todas aquelas máscaras brancas por uma máscara marrom, vermelha, preta, onde todo mundo, naquele mesmo instante, vai estar ali trocando as máscaras e o cliente, quando chegar, mas peraí, eu não vi você de máscara branca, por que você está de vermelha agora? Por que você está de máscara preta? E aí o colaborador vai dizer, ó, a minha máscara já estava com o tempo vencido e eu, por norma de segurança da empresa, nós tivemos que substituir a máscara. Então, assim, é até uma forma do nosso colaborador e do cliente, mais uma vez, perceber o quão empenhado tá os restaurantes em zelar pela segurança deles, né? Então, assim, é mais uma coisa que a gente passa. Legal. Agora o pessoal tem comentado aqui, estou vendo aqui, estão chegando algumas questões, e talvez umas experiências que vocês também já tenham passado ou estão passando por aí, que é o ambiente de praia, né, das cabanas de praia, dessa oferta da gente lá. Como é que está isso aí? Bom, as barracas de praia já estão abertas. Na segunda-feira já teve barraca de praia aqui abrindo, né? O que é que acontece? Maceió é uma cidade turística, né? É uma cidade extremamente turística, tem um forte movimento de voos, e aí o turismo ainda está muito lento. Acho que o turismo não chegou nem a 20% ainda. Então as barracas de praia, tem algumas que aproveitaram para não abrir agora em julho. Estão deixando para abrir em agosto, na segunda quinzena de agosto, quando o turismo começa a fortalecer mais, vai ter mais excursões e tal, mas já está disponível a abertura de barraca de praia. Guardando a distância regulamentar, que é essa distância que eu lhe falei de 2 metros, né? 50% de ocupação dentro da barraca, todos os donos de barraca de praia já podem abrir aqui em Alagoas. Os protocolos em relação às praias e às operações de outros lugares têm distinção? São algumas coisas específicas? Como é que está regulamentado isso? Até a sexta-feira da semana passada, até segunda-feira agora, as pessoas só poderiam tomar banho de mar. Não estavam podendo levar a cadeira para ficar na praia. Então as pessoas poderiam ir à praia, dar um mergulho e voltar e ir embora. Saindo de dentro d'água, tinha que ir embora. Não poderia ficar na areia da praia sentado para não gerar aglomerações e dificultar também o trabalho da segurança pública, entendeu? Mas já nessa fase que estamos agora,
já está sendo permitido o uso de cadeiras de praia, você já pode levar um cooler. Então, assim, já está agora mais flexível, por isso também que as barracas de praia estão podendo atender aqui na nossa orla. E como é que está essa relação com o mercado informal dos ambulantes e do pessoal nessa oferta, principalmente nessa oferta de praia? Como é que está essa relação? Como é que isso está? Está tendo uma fiscalização mais, digamos assim, mais eficaz da prefeitura, porque o ambulante ele tem um número, digamos assim, de licença dada pela prefeitura. Porque, por exemplo, se a cidade comporta ter 500 ambulantes, se for ter 1.000, 1.500, vai ficar uma bagunça a praia, né? Então, assim, a prefeitura está fazendo uma ação de fiscalizar se todo ambulante que está na praia, ele tem uma licença para funcionar. E isso, digamos assim, não é perfeito, né? Você sabe que muitas vezes o órgão público falta braço, falta perna para poder fazer cumprir a lei, mas eles estão fazendo essas campanhas, houve divulgação, saiu na imprensa, que eles estão segurando aí, até porque se tiver ambulante demais, aí não vai ter regra na beira da praia, entendeu? Vai ficar uma bagunça, digamos assim. Aproveitando mais uma vez sua experiência aqui da reabertura, Brandãozinho, me diga uma coisa que são, infelizmente, foram enfrentamentos que todos nós passamos e estamos passando, que é assim, está na iminência da abertura, vocês estão retornando às atividades. E aí você encontra o quadro que a gente estava tratando o tempo inteiro, que você brilhantemente participou naquela live lá com o Ministério da Economia, falando da MP e dos quadros. Então nós temos aí um quadro caótico, porque você está sem crédito, sem dinheiro, o seu fornecedor já te bloqueou, em alguns casos você está sem luz e sem água porque foi cortado, e seu funcionário colaborador você não conseguiu o trabalho, pagar o salário dele, e ainda tem esses custos de adequação. Como é que essa equação conseguiu se formar, até mesmo para ter a capacidade de reabrir? Quais foram as alternativas que vocês conseguiram criar para fazer esse universo girar? Na verdade, a parte de crédito aí vai depender muito do lastro econômico que o empresário tem, né? Porque, assim, o empresário ou a empresa tem um lastro econômico bom, né? Ou ele teria que ter, pessoa física, um lastro econômico para poder, num momento desse de dificuldade, digamos assim, ele ressurgir das cinzas. Porque a pessoa passar 120 dias sem faturar, tem gente que... Eu, por exemplo, eu tenho duas operações que estão fechadas há 125 dias. Então, assim, sem faturar nenhum real, porque eu não podia fazer delivery. Eu tenho uma casa noturna que não tem delivery, eu tenho uma choperia que não tem delivery. Então, assim... Isso que é um comentário. Então, tem casas que não tem faturamento nenhum. Então, na verdade, a solução para isso é decretar uma falência branca, né? Você não pagar os fornecedores, mas você ter mapeado ali quanto é aquele montante. Você tentar levantar linhas de crédito. Você tem aí Banco do Nordeste, que está um grande parceiro. Caixa Econômica fez uma parceria nacional com a Brasel. Banco do Brasil também teve dinheiro através do Pronamp. E outros bancos, digamos assim, particulares, que têm algum apoio. Eu não sei se aí tem agência de fomento também, que sinalizou com algum tipo de apoio. Né? Tem o Desenvolvia. Algumas agências de fomento, a taxa é boa, outras já não é tão boa assim. Então, assim... O grande lance é o empresário ter, digamos assim, nas caixinhas que ele tem ali para administrar, que é problema com o fornecedor, problema financeiro, problema com pessoas, né? Então, assim, problema pessoal também, que a gente não teve apoio financeiro para poder passar por esse momento. Então, assim, ele guardar uma energia dele para ir buscar dinheiro. Então, assim, eu tenho colegas aqui que não conseguiram ainda reabrir porque não conseguiu pegar dinheiro. Eu fiquei muito focado nisso, que eu tinha que pegar dinheiro. Então, o que tinha de cadastro para fazer em todos os bancos, eu não deixava faltar nenhum documento, eu ligava para o gerente dia sim, dia não, uma estratégia de guerra mesmo, até conseguir vencer. E aí, graças a Deus, assim, das minhas empresas, eu estou com operação para todas elas, que vou ter essa ajuda financeira. E algumas pessoas me perguntam, não é arriscado não pegar dinheiro? Eu digo, meu amigo, se eu não pegar, eu não abro. Então, assim, eu preciso pegar porque a gente não fabrica dinheiro. A gente trabalha para ganhar dinheiro. Então, eu preciso trabalhar. Então, eu tenho que ir buscar dinheiro, entendeu? Então, eu fui atrás mesmo de buscar dinheiro e vamos, assim, trabalhar muito, trabalhar forte para daqui, para quando for o momento de pagar, quando acabar a carência, a gente já esteja
com a operação deslanchando e a gente consiga pagar, entendeu? Mas, assim, a forma de arrumar dinheiro, essa é fundamental. Esse foco em arrumar dinheiro, eu acho que é uns 40%, 50% da energia do empresário, né? Uma outra parte é para manter a mente forte e boa, porque se o cara se desequilibrar, se a pessoa se desesperar, com desespero e desequilíbrio, não tem para onde ir, aí eu acho que o empresário tem que respirar fundo, buscar forças com a família, com quem está perto, com quem é mais chegado, com um sócio, para poder ter cabeça no lugar, para poder passar por esse momento. Em relação aos fornecedores, é ir dos mais fáceis aos mais difíceis, né? Naquela história, tipo, como vai fazer uma prova. Eu lembro da época de antigamente, você vai fazer uma prova, você não vai fazer a questão mais difícil, vai fazer a mais fácil primeiro para garantir aquele ponto, né? Então, assim, você tem que pegar o fornecedor que é mais brother, o fornecedor que é mais amigo, e chegar para esse cara e já ir negociando, né? De preferência que a negociação seja com prazos extensivos. Por exemplo, eu coloquei uma meta aqui que eu não pagaria ninguém que não dividisse em menos de 4 vezes, com 30, 60, 90, 120. E aí o maior fornecedor de Alagoas, a maior distribuidora de Alagoas, aceitou dividir em 10 vezes no cartão de crédito. Então, pô, você tinha qualquer dívida com ele. Se fosse 15 mil e fosse R$ 1.000, ele dividia em 10 vezes para você, sem juros. Então, assim, um cara desse foi parceiro do setor. Mas ele estava com milhões em dívida, porque ele atende 90% do mercado. Então, a gente focou, a Brasel foi falar com o presidente dessa empresa e com o CEO, e o CEO disse, ó, vou ajudar o setor de vocês a não quebrar. Vou dividir em 10 vezes no cartão de crédito. Não importa qual cartão que você vai passar, que aí você vai se virar com a empresa de cartão. Agora eu vou receber. Então, ele abriu mão da margem operacional dele, mas ele dividiu em 10 vezes. E nós, da diretoria da Brasel, demos uma força nisso daí. Cada diretor pegou 2 fornecedores e fomos atrás de negociar. Então, a companhia de gás dividiu em 10 vezes, a companhia de energia está fechando uma parceria com a gente para dividir em 10 vezes sem juros também as contas em atraso, dando carência. A gente pediu uma carência, porque as contas de energia são pesadas e a gente não poderia começar a pagar logo de agora, no recomeço, né? Então, assim, fornecedor, prestador de serviço, foi tudo nessa linguagem aí de chamar para uma negociação dura, ou isso, ou vai para o final da fila. Não quer negociar nada? Não vamos comprar, o senhor vai para o final da fila e um dia a gente vai negociar, né? É a hora da verdade, né, Brundão? Tem que separar os meninos dos homens nessa hora, né? É verdade, isso é importantíssimo, cara, porque a gente está vendo agora, passado isso, nós caminhamos aí pela sua experiência do antes, né, dos protocolos, dessas ações importantes, da reabertura, agora da cozinha, né, do salão, para como é que ficou e como é que tem sido a resposta do cliente, do consumidor, e que em termos de faturamento, que é outra pergunta que todo mundo está querendo fazer agora assim, no sentido de construir cenários para entender qual é esse horizonte de reação, como é que está reagindo o mercado em termos de vendas, né? Eu acredito que os restaurantes eles vão ter uma margem aí de 25% a 50% nesse início. Porque o restaurante, geralmente, ele é eclético. Você tem uma pessoa jovem, você tem pessoas maduras e tem pessoas mais velhas. O jovem, ele é mais atirado, ele tem menos medo, né? Tem menos receio de pegar o vírus. Os mais velhos já têm bastante receio. E as pessoas de uma faixa intermediária, dos seus 40 anos, 35, 40 anos, essas pessoas têm um certo receio, porque geralmente têm contato com os pais, tem filho em casa e fica com medo de levar o vírus para alguém que está na sua casa. Então, eu acho que em torno de 25% a 50% é o movimento dos restaurantes. No meu caso, tá girando em torno de 25% a 30% nesses últimos 3 dias que eu abri a casa. Então, estou com a estimativa aí de venda e de público em torno de 30% do meu movimento normal. Já em relação a bares, o que eu tenho ouvido falar dos colegas e visto em alguns vídeos, que os bares para jovens está bastante cheio. Por quê? Como eu disse, eles são mais atirados, né? O jovem está cansado de estar em casa. Por mais que ele possa beber, assistir live em casa, muito jovem solteiro, muito jovem querendo paquerar, querendo sair, querendo encontrar com os amigos, se divertir. Gente que passou num vestibular, no Enem, né? Que hoje em dia é Enem, né? Mas vestibular.
Eita, eu entreguei minha idade, tá vendo aí, Luiz Henrique? Então Só, quem passou. só falta esconder agora a tintura do cabelo. Jamais. O Mas, assim, acaju. mas quem passou no Enem da vida, que quer sair, quer se divertir, tá aproveitando a oportunidade e tá indo para os bares. Os bares estão ficando cheios, com a lotação quase esgotada, gente em pé na calçada. Principalmente nesses primeiros dias, eu acho que quem tiver bar vai ter um bom movimento. Casa noturna não pode abrir ainda, porque é aglomeração de mais de pessoas. No caso de música ao vivo, aqui está permitido ter música ao vivo, desde que as pessoas não se levantem para dançar. Pode curtir a música sentado. Se estiver sentado na mesa, pode ter exibição de música ao vivo sem problema nenhum nas casas. Então, assim, eu falo muito para os colegas que tem que ter um cuidado até com a equipe, né? Porque o governo federal, na nova MP, permite ainda que você dê 50% de Redução. restrição de redução na carga horária e ele paga esses 50% que você não está pagando. Você pode pegar uma parte da equipe e colocar suspensa. Se você acha que não vai ter todo, por exemplo, você retirou 50% das suas mesas, você vai trazer sua brigada de garçom completa? Não é inteligente. Você pode pegar uma parte da sua equipe, você suspender, porque aí é o governo que vai ter esse gasto. Outra parte da sua equipe você pode botar 50%, outra parte você pode colocar 70% e outra parte você pode botar até integral para trabalhar. Digamos que você precisa do gerente integralmente, você vai botar ele integralmente. Um chefe de cozinha bota integralmente, mas o resto da equipe você vai aí colocando de acordo com cada colaborador, a importância que ele tem para a empresa. Eu vou dar um exemplo do meu caso do self-service. O meu self-service ele tem um movimento de 65% a 70% no almoço e 35% no jantar. Eu decidi abrir só no almoço, porque eu fiz a minha redução de 50% em todos os meus colaboradores. Por que eu fiz isso? Porque eu quis aproveitar essa parte que o governo federal está podendo pagar. O meu bar que eu vou abrir, eu poderia ter aberto segunda-feira, mas eu reduzi a minha carga horária dos funcionários, reduzi para 50% e eu vou abrir apenas quinta, sexta e sábado. Porque aí eu vou ficar esperando o mercado aquecer para depois tomar a decisão se eu abro todos os dias, como era antigamente ou não. Eu nunca fechei meu bar nem um dia, era de segunda a domingo. Mas como agora a gente não sabe, e eu estou tendo esse apoio do governo aí por 30 dias, eu vou pegar o apoio do governo nesse momento, entendeu? Então acho que é essa uma sacada que o empresário... Como você bem pontuou naquele evento, Brandão, a gente precisa também, porque a gente tem variações entre regiões do país. Por exemplo, que a gente está enfrentando aqui agora. Nós permanecemos fechados, em Salvador especificamente, com uma perspectiva para agosto. Né? Então, o que foi muito bem-vindo, obviamente, mas ainda não é o necessário e ainda tem aquele quesito que você prontamente colocou com toda clareza lá. Nós ficamos aí com 15 dias em aberto e faz uma diferença enorme no fluxo de caixa, inviabilizado que estamos todos sem caixa, né? Então a gente precisa conseguir com que essa coisa seja prorrogada, né? Porque senão a gente não vai ter como fazer essa equação, porque nós temos hoje uma pressão de custos de operação que aumentaram bastante, diminuiu-se a oferta e ainda diminuiu-se a própria demanda do mercado. Então, é uma equação muito difícil de fechar, né? Verdade, amigo, verdade. Então, assim, isso aí a gente pode chamar de uma engenharia financeira, uma engenharia econômica, que o empresário precisa ter muito cuidado em todos os gastos que ele tem. Renegociar contrato de coleta de lixo, suspender linhas telefônicas que não está usando. Se você tem pacote de TV, você ligar e cancelar o pacote momentaneamente. Então, assim, todas as reduções de despesa que ele tiver, qualquer 100, 200 reais, isso aí que ele puder economizar com isso é muito importante, né? Isso é para ter feito desde o começo da pandemia. Quem não fez e ainda tiver a oportunidade, é importante fazer. Quem sabe, por exemplo, eu tenho uma casa noturna, eu não tenho previsão de quando eu vou abrir. Então, assim, eu desliguei todos os meus colaboradores da casa noturna, desde que fechou, desde que teve a pandemia, quando eu percebi que não tinha protocolo de medicamento, nem de vacina, eu preferi desligar todo mundo. Mas eu tenho um aluguel da casa. Eu estou com a casa alugada ainda. É uma casa que é um investimento alto você montar uma casa noturna. Então, assim,
como é que o governo vai fazer com essas empresas que não podem abrir, né? Você tem salão de festa, você tem, assim, várias operações que não vão poder abrir, mesmo agora, quando tiver o início da retomada. Então, eu acho que o governo federal vai precisar ajudar esses empresários, senão ele quebra todos esses empresários no Brasil, né? E é verdade, é um volume muito grande, né? A gente tem aí, é uma coisa assim, é aquilo que você falou, não tem solução que não seja essa, porque não existe caixa, não existe faturamento, em muitos casos ainda estão de portas fechadas, né? Então não existe outro caminho que não seja esse caminho a trilhar, né? E como você colocou, quem está com casa noturna, as perspectivas são realmente ainda sem um horizonte desenhado, né? Verdade, Elisandro. Totalmente no escuro ainda estamos, né? Então, realmente, por isso que assim, eu comento que o empresário ele tem que se preocupar com o caixa da empresa, né? Ele tem que ir atrás de capital de giro para poder se manter nesse momento. Muita austeridade, né? Evitar qualquer tipo de gasto desnecessário e sensibilizar os fornecedores, os inquilinos. Eu tive todo tipo de negociação que consegui até inquilino que abriu mão do aluguel. É isso que eu ia te perguntar, nesse horizonte. Olha quem chegou aí, Zé Du, um abraço, meu querido, lá da Brasil Nacional, um leão para trabalhar e produzir conteúdo e fazer as coisas acontecer, né? Que figura, viu? É orgulhoso a gente trabalhar com essa galera, né, Brunãozinho? Que coisa, bom. Né? Que dedicação, né, rapaz? Ele pois pegou o espírito brasilino aí com tudo, né? Aí, para não dizer que é nada, pai, arrepia na hora, cara, é impressionante. Mas me diga uma coisa, Bruno, como é que está essa relação com os aluguéis, com os donos, os inquilinos, os proprietários? Como é que está isso no quadro geral aí? Na verdade, eu acho que tem que ter muita sinceridade do empresário, né? Dizendo para o dono do imóvel que ele não tem condição de pagar nem de marcar uma data. Imagina que vocês estão aí na Bahia sem saber quando vai abrir. Não é justo que o empresário diga ao dono do imóvel quando é que ele vai começar a pagar o aluguel. Ele só pode pagar o aluguel quando ele começar a faturar. Porque se ele marcar uma data, o que é que vai acontecer? Ele vai marcar essa data, está sem faturamento, ele vai furar com aquele compromisso, né? E mesmo que ele pegue um dinheiro no banco, o dinheiro no banco é para repor estoque, para pagar funcionário, para fazer as adequações que a empresa precisa. É um capital de giro para pagar a primeira parcela de uma conta de energia, de uma conta de gás, né? De uma conta de água. Então, assim, o empresário não pode pegar 50 mil, 100 mil, 200 mil no banco e chegar para um dono de um imóvel e pagar 30, 40 mil de aluguel ali e se descapitalizar totalmente. O dono do imóvel é para da pessoa. Ele é parceiro do empresário. Então, ele tem que também suportar a mesma dor que a gente tá sofrendo, né? Tá tendo. Eu chego a comentar que essa pessoa tem que ser parceira nesse momento, porque nós alugamos um imóvel comercial, nós alugamos um imóvel para gerar renda, para gerar emprego. Se esse imóvel está fechado e nós não fomos o causador desse fechamento, ele tem que ter no mínimo bom senso. A gente também sabe que não é o dono do imóvel que causou o problema, mas ele tem que ter consciência nesse momento e ser parceiro do empresário e não apertar muito o pescoço dele, senão ele se sufoca e foge, né? Vai embora. Não dá. Hoje tem muitos imóveis para alugar, né? Tem colegas nossos que estão trocando de imóveis para imóveis melhores. Também é uma dica que a gente dá, que hoje tem muitos imóveis para ser alugado. Para você ter uma ideia, um colega nosso, que eu não vou citar o nome que ele não me autorizou, ele tinha um imóvel que o aluguel dele era 25 mil. E ele foi conversar com o dono do imóvel para poder o cara deixar pela metade para ele pagar quando voltasse da pandemia. O dono do imóvel foi muito jogo duro, disse que não dava para dar desconto, que tinha que continuar pagando. Ele conseguiu achar um imóvel por 15 mil, ou seja, 40% mais barato do que o que ele alugava, em condições muito boas, e o cara deu 3 meses de carência para ele começar a pagar. Então, assim, tem gente com imóvel bom, parado, querendo um bom inquilino. Então, assim, se o empresário tem uma boa proposta, tem um negócio que é bem conhecido, de repente vale a pena ele ir atrás de novos pontos, novos lugares para alugar. Quem tem loja em shopping, tem shopping que está fechando muita loja. Você pode sair de um shopping para o outro e esse shopping novo lhe dá
uma negociação aí de meses de carência para você já entrar no outro shopping com a operação consolidada. Então, assim, eu acho que é momento do empresário exercer aí a capacidade dele de negociação, de network, e tentar ligar pontos aí, criar, digamos assim, pontes, né? E passando por essa diversidade, né? E pulando esses rios que estão passando aí entre a gente e o sucesso, né? Quem está te mandando um abraço aqui é nosso presidente Ronaldinho. Está aqui te mandando um abraço aqui, grande figura. Figura ilustre. Saudade de Rapaz, tivemos uma reunião de conselho ontem, ele está parecendo um artista. Ah, é? Está criando cabelo. É um querido, né? Nossa, é um amigo, irmão, tenho a maior gratidão do mundo. Aliás, quem abriu as portas e me colocou dentro desse mecanismo todo da família brasileira foi Ronaldinho. Ele é o responsável por isso. Salve, Ronaldinho. Aí a gente boa grande demais. Figura. E em relação, Brasil, como é que você tem notícia das operações de shopping center? Como é que elas estão? Bom, aqui em Maceió, né, aqui em Alagoas, de uma forma em geral, o shopping center, eles isentaram a cobrança de aluguel e de taxa de publicidade para os empresários. O que está sendo cobrado aqui no momento é a taxa de condomínio para ajudar a pagar os custos, né? Mas, assim, as operações também de shopping estão permitindo que o delivery saia das lojas do shopping. Então, assim, existe toda uma logística para que os empresários que estão dentro de shopping e já tem, digamos assim, como é que eu posso dizer, um branding formado, né, um conceito na cidade, eles possam operar suas lojas através do sistema de delivery, né? Entendi. E aí, agora, então, de uma maneira geral, a questão relativa aos aluguéis dessa região, que diz respeito às operações de shopping, estão bem encaminhadas, a situação está andando com parceria, né? Tá tendo uma parceria e assim, é louvável demais, né? É de parabenizar os empreendedores donos do shopping que estão abarcando esse prejuízo, mas também, assim, de certa forma, estão blindando o equipamento dele, né? A loja dele. Porque você imagina que se um lojista de shopping que está parado, totalmente parado, ele tivesse que pagar o aluguel mês a mês do shopping com taxa promocional, possivelmente aí os índices de fechamento de loja em shopping center seria altíssimo, né? Seria altíssimo. E o funcionamento do próprio shopping em si, as pessoas estão indo, como é que está essa frequência? Você tem essa dado? O shopping foi aberto agora segunda-feira, né? Então, com a capacidade reduzida, um horário reduzido também, até as 20 horas, o horário do shopping. Se eu não me engano, é das 10 da manhã, não, das 10 não, de meio-dia. É do meio-dia, né? Do meio-dia até as 20 horas, mas assim, eu não tenho informação como foi a movimentação no shopping. Eu não consegui ter tempo ainda de pegar informação com os colegas do shopping. Maravilha. A gente está partindo para os últimos 10 minutos aqui que o Instagram fica regulando a gente, Brandãozinho. Eu queria deixar a gente caminhar nesses últimos momentos para tratar. Acho que a gente deu uma boa visão de todo o mercado, de todas as operações, desde o antes, do durante, do depois, essas expectativas, essa construção aí. E eu queria, nesses minutos que a gente está aqui finalizando, partir um pouco para falar da importância, você como conselheiro da Administração Nacional da Brasel, da atuação, dos momentos que a gente está aí, como é que está sendo colocado isso, a importância, e finalizar depois com aquilo que você colocou, que eu acho que talvez seja o mais importante, que a gente tem falado desde o início que nós começamos aqui, o que a gente chama de família brasileira, da empatia, do papo reto, que é a importância da estabilidade emocional, né, daquilo de estar ali confortado e do quanto esse universo de dialogar e de estarmos conversando junto é importante. Então eu queria ver com você esses dois caminhos do associativismo e dessa questão desse enfrentamento pessoal do ponto de vista emocional e sua importância. Em relação ao associativismo, a Brasel, eu acredito que ela foi muito feliz na estratégia que ela adotou, né? Primeiro foi a parte financeira, onde ela correu nas duas vertentes, que era apoiar um dos maiores custos que a gente tem, que é esse custo com pessoas. Então, assim, nosso presidente, o Paulo Soumuti, ele focou em ter um momento com o presidente da República e pediu a criação da medida provisória 936,
que é essa medida provisória de apoio ao salário. Eu confesso que eu não acreditava que a gente ia conseguir algo dessa magnitude, né, através de um pedido de um presidente de uma associação de bares e restaurantes, transversalmente a gente ajudar todos os empresários do Brasil. Como você diz, arrepia, porque dá orgulho da gente fazer parte de uma história dessa, né, que a gente ajudou os empresários de todos os segmentos do Brasil. Depois disso, a Brasel correu também para destravar as linhas de crédito através de programas como um Pronamp da vida, onde a gente tinha canal aberto com a Caixa Econômica, fizemos uma parceria com a Caixa Econômica. A Brasel chegou junto dos bancos de desenvolvimento de cada região. Eu sei que aqui no Nordeste, o Banco do Nordeste estava muito próximo da Brasel, né? Isso é uma outra frente muito importante. Veio a frente também do conhecimento, porque a gente teve aí diversas webinars, né? Esse nome bonito aí que surgiu, que é uma live, que é um webinar, que é uma reunião digital, como a gente está tendo aqui de uma forma mais coloquial. Mas nós tivemos os maiores expoentes no setor da alimentação fora do lar, podendo tratar dos assuntos, digamos assim, de maior relevância nesse momento. Foi falado de delivery, foi falado também de linhas de crédito, foi falado de problemas trabalhistas, foi falado de publicidade, né? Então, assim, negociações de aluguel, nosso Percival. De aluguel foi falado, né? De medida provisória. Então, assim, quem teve a oportunidade e, digamos assim, levantou a cabeça nesse momento de aperto, de falta de fôlego, e olhou e descobriu uma rede Abrazel, lançamos uma rede Abrazel, e a maior fonte de conteúdo para o setor de bares e restaurantes, de alimentação fora do lar. Quem está ali ligado na rede Abrazel está por dentro do que está acontecendo no setor, com um monte de informação relevante, né? Tivemos um webinar também que foi fantástico, com psiquiatra, pessoas de gestão de risco, que o Zé Edu foi até o mediador, com Paulo Geliskov, sei lá o nome difícil danado do Paulo, vixe, Maria, Paulo Geli. O Paulo, assim, é psicólogo, junto com aquele rapaz lá daquela tragédia que teve lá em Mariana, aquele bombeiro. Fantástico, bombeiro. Caramba, aquela palestra foi fantástica, eu assisti ela. Foi linda. E aquilo ali foi ajudando o empresário a vencer seus medos, a refletir, fortalecer sua mente. Então, assim, um trabalho, inclusive, pessoal para um empresário. Tudo isso mostra a relevância de um associativismo, mostra a importância de uma Abrazel. E o que é interessante, que é uma coisa que acaba sendo plural, nós temos um conselho de administração muito forte, com muitos empresários, digamos assim, experientes, empresários focados, não são amadores, mas temos também um líder nacional muito forte, que conseguiu fazer um super time, né? A gente tem aquela coisa, sei lá, tipo um Barcelona da vida, que tem um monte de gente no banco que é boa, né? Então, assim, a gente... Em pouco tempo chega um Zé Edu da vida aí, começa. Olha aí, já colaborando aí, falando do Tenente Ayrara. Exato. Então você tem o Zé Edu, você tem Luísa, você tem Paula, você tem o nosso Manu, pelo amor de Deus. Então, assim, dentro da Abrazel, a gente tá com uma equipe gigante. O Jaiminho tá lá em Brasília, fazendo esse trabalho fantástico junto a Destravar. Niltinho lá em Brasília também. Então, assim, realmente o Paulo Soumuti conseguiu, como grande timoneiro, né? Ele conseguiu juntar nesse grande barco, nessa grande embarcação da gente, profissionais assim que dá orgulho de dizer que fazem parte da Abrazel. Então, acho verdade. E isso aí, na verdade, meio que irradia para todos os estados da federação, né? Porque quando você tem um grupo assim no topo, que é um grupo tão sui generis, tão bacana, faz com que em cada estado você comece a querer ter, que é aquela corrente do bem, que é aquela como é que eu posso dizer, que vai fluindo uma coisa, vai encaixando com outra, e você vai vendo exemplo de todos os estados, você vai vendo o Rio de Janeiro se fortalecer, vai vendo o Mato Grosso se fortalecer, vai vendo a Bahia aí passar de geração em geração e vai se fortalecendo. Então, assim, isso é muito legal, né? Isso dá prazer da gente fazer parte dessa coisa, né? É verdade. Então, assim, e nessa questão que você trouxe, que eu acho muito importante, nós estamos nos 3 minutos finais, Brandãozinho, da questão da força
individual, da força emocional, né, do equilíbrio emocional. Nosso profeta do Horizonte Perfeito aqui, querido nosso Márcio Maia, fala de equilíbrio, estratégia, né, e serenidade, né? E aí, para a gente tratar esses caminhos, como é que você está enxergando também isso? Rapaz, eu tenho um ditado comigo, assim, essa é uma coisa bem pessoal, né? Que eu não sei se vai ajudar muito os colegas, mas eu acho que faz parte de quem quer ter digamos assim, uma vida empresarial bacana. Você tem que cuidar de 3 coisas, né? É corpo, mente e espírito. Então, assim, não adianta cuidar de um só que os outros vão desandar. Então, acho que tem que ter um equilíbrio nessas 3 coisas, né? E quando a gente fala de cuidar da mente, a gente tem que procurar ajuda. O empresário, por si só, ele é um desatador de nó. Então, tem momentos que são tantos nó que ele está desatando que ele acaba se perdendo, que ele não sabe qual é o nó que ele vai desatar primeiro. Então, você tem que criar uma ordem de prioridades, você tem que buscar ajuda, você tem que ter bons amigos, bons parceiros. Por isso, a entidade forte é muito bacana. Você tem que ter coragem de ligar para um outro amigo e tirar as dúvidas. Então, assim, é muito importante você cuidar da tua mente. Se está difícil demais, procura uma ajuda profissional, cara. Vai a uma terapia, vai para um grupo de empresários que você tem confiança e vai trocar ideia com ele, vai abrir o jogo, né? Tem que cuidar do espírito também, que eu acho que, independente da religião que as pessoas tenham, seita, religião, mas eu acho que tem que cuidar disso daí para procurar uma paz interior, fazer uma meditação da vida, fazer uma caminhada aí à beira-mar, como vocês têm um mar tão bonito aí, uma orla tão bacana. Mas eu acho que a pessoa tem que cuidar dessas 3 coisas para estar com a cabeça no lugar e pensar assim que, graças a Deus, a gente está com saúde e com vida para poder enfrentar os desafios, né? Quantas pessoas quebraram e depois tem várias e várias histórias, centenas ou milhares de histórias de pessoas que quebraram e conseguiram ressurgir, né? É difícil assim a gente saber que alguém morreu e conseguiu voltar. Tem poucos na história que a gente conhece e tal, mas assim, eu acho que histórias de quem quebrou e depois ressurgiu existem muitas. Mas para isso tem que estar com a cabeça no lugar, né? Então, assim, eu espero que os colegas aí levantem a cabeça. Cada dia é um novo dia e a pessoa erguer a cabeça e seguir em frente aí, que eu acho que a gente vai conseguir sair forte dessa. O brasileiro nunca desiste, cara. Eu acho que isso é a grande lição para a gente. O brasileiro não desista nunca, né? Nunca. A gente sai desse lema, né? Só o brasileiro e não desisto nunca. Meu querido, meu muito obrigado, minha admiração, minha gratidão. Tenho você no coração sempre, né? De tantos encontros que tivemos a oportunidade de estarmos juntos. Aqui agora, mais uma vez, obrigado por tudo aquilo que você trouxe de experiência, de conhecimento, né? Meu reconhecimento pelo seu trabalho e minha gratidão por estar dividindo esse espaço com você aqui. Deus lhe abençoe, viu, Lili? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, amigo. Uma boa noite para todos aí que estão nos ouvindo. Valeu. Forte abraço. Forte abraço, meu irmão.